Então, vamos lá. Paulo vai escrever a carta para Filemon, certo? Quem é Filemon? Filemon, dono de terras, possivelmente de alguns escravos, ou pelo menos de Onésimo. Ele se converteu durante o ministério de Paulo. A gente não sabe se Paulo, através do seu testemunho, pregando em algum lugar, ele ganhou, ou através do testemunho de Paulo ao longo do tempo. Paulo, o testemunho dele, o evangelho foi se propagando. Então, não necessariamente Paulo fisicamente estava para que o evangelho alcançasse a vida. Mas ele é uma das almas de Paulo, que se converteu através do testemunho de Paulo. Então, Paulo vai escrever, se a gente fosse resumir em uma palavra Filemon, a gente definiria como uma carta de reconciliação. A gente vai falar sobre perdão, vai falar sobre compaixão. O nome Filemon do grego quer dizer gentil, afeiçoado, amoroso. E é dessa mesma forma que Paulo quer que Filemon receba Onésimo. Como ele era amigo do evangelho de Paulo, se Paulo fosse o ver, ele não ia receber com todo carinho. Então, independente do que errou Onésimo, da falha que ele teve, Onésimo vem do grego, significa útil. E Paulo vai dizer, olha, ele foi inútil em algum momento, mas agora ele está sendo útil para mim aqui na obra e eu espero que seja útil aí. Receba ele aí. Então, o resumo da carta é esse, o resumo do pedido é esse, tá? Então, vamos aqui para a nossa apostila. Vai falar que é uma carta importantíssima com princípios de relacionamento e de perdão. A carta é breve, mas é a carta mais íntima de Paulo, né? Íntima que eu estou dizendo com relação a ele direcionar exatamente aquela pessoa com aquele objetivo naquela situação. Vai se perceber a compaixão de Paulo, né? A carta que mais percebe-se a compaixão de Paulo é Filemon. Também é conhecida como a epístola da cortesia, né? Porque ele deseja que Filemon seja cortês, né? Que receba de bom grado a Onésimo. Uma carta pessoal e uma das cartas das prisões, como eu já falei. Cadê que eu tinha anotado aqui? Sobre Onésimo, vamos lá pela situação. Eu não posso, aquilo que a Bíblia não afirma, eu não posso afirmar. A gente já aprendeu sobre isso. A Bíblia ela não vai afirmar que Onésimo ele roubou, ele usurpou Filemon. Todos os versículos não vão citar. Mas tem uma parte, no 18 e no 19, deixa eu já ler aqui. Verso 18, ele diz assim: se te fez algum dano ou se te fez alguma coisa, né? Então João Calvino, que é um teólogo, ele vai interpretar isso, né? Que esse prejuízo, digamos, né, que Onésimo fez, pode ser um bem valioso que ele furtou, que ele roubou, pode ser uma importância, né, em valor, um dinheiro. Pode ser muitas coisas referente ao que ele pegou. Então, Calvino acredita que realmente Onésimo possa ter defraudado, possa ter roubado alguma coisa de Filemon. E muitos outros intérpretes bíblicos seguem essa mesma linha de raciocínio, têm esse mesmo entendimento. Quem somos nós para poder duvidar? Mas dizer, ai, Rose, tá na Bíblia que Onésimo roubou? Não. Dá a entender pela frase que Paulo deixou, né? Se te deixou algum dano. Então, a gente entende que ele pegou algo de Filemon. Então, qual é o histórico? Ele pega e foge. Dentro da lei, tá aqui na nossa apostila, essa pessoa seria exposta a um castigo severo que era crucificação. Era uma punição geralmente aplicada aos escravos fugitivos. Aí olha só, a gente vai ver Paulo em controvérsia entre dois sensos, o de justiça, né, que ele deveria devolvê-lo como o escravo era o que o juiz iria determinar o que a justiça mandava, mas havia uma força maior em Paulo que era o amor, e esse amor o levava a salvar a vida de Onésimo. Como ele poderia fazer isso? A lei mandava ele devolver o escravo, né, para o seu dono, mas ao mesmo tempo o receio da crucificação, da morte de Onésimo. Então ele vai dar uma carta de referência, olha, Onésimo de verdade se converteu, Onésimo agora é útil para mim, recebe ele, não castiga ele, não o pune. E diz, né, reza a tradição cristã, isso não está a carta não define, né, como
Filemon recebeu, mas diz a tradição cristã que Onésimo teria sido não só perdoado por Filemon, como liberto. Filemon libertou Onésimo e Onésimo passou a ser um membro atuante da igreja primitiva, né? Então, olha a importância, né, de uma intervenção. E ali a gente já começa a observar Cristo na carta de Filemon, né? O nosso mediador, o nosso intermediário, aquele que intercede por nós, né? Talvez eu e você não fomos ladrões no passado, mas fomos promíscuos de alguma forma, com pecados sexuais, ou promíscuos de ser pessoas maldizentes, ser pessoas enganadoras, fofoqueiras, mentirosas, caluniadoras e tudo mais que a palavra de Deus fala, né? Idólatras, feiticeiros, estávamos errantes e Cristo foi o nosso intercessor. Então a gente já sente Paulo, né, na figura de Cristo, alguém que intercede para que nós possamos ser absolvidos da morte do pecado, certo? Próximo vídeo, aquela passeada. Assim, foi escrito aproximadamente em 60 depois de Cristo essa carta, tá bom?